Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta quinta-feira, Dia Nacional de Vacinação e Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Pobreza, uma coisa muito séria no Brasil de hoje. Tem nessa edição prestação de serviços, comentários, entrevistas, futebol e só notícia verdade. Gente dessa terra, hoje é o dia de erradicação da pobreza. Vemos então e vamos encontrar no Brasil, como no resto do mundo, uma insatisfação dentro de cada ser humano. Entra governo e sai governo, e esse descaso continua. Uma declaração forte que as pessoas pouco entendem. Atenção, só elimina a pobreza com empresários e empresas fortes. E para conseguir isso, não é possível com um governo de esquerda. Isso é uma lógica internacional. Vejamos, se existe empresário, logicamente tem emprego. E se você dá emprego, logicamente o trabalhador ganha. E também ganha o empresário, e assim todos saem ganhando, logicamente, e promovendo o seu sustento e trabalhando para cuidar da sua família e da família de todos nós. Então, em nosso país, o empresário sempre é visto como grande vilão. Isso é uma inverdade. Nossos empresários não contam com qualquer incentivo governamental, só contam com criação de taxas e novos impostos. E mesmo assim, eles continuam empregando, trabalhando e gerando emprego. E nesta busca honesta para acabar com a pobreza, é cada vez a gente, todos nós estarmos atentos a isso aqui. O empresário hoje sempre dá emprego. O governo hoje sempre só quer aumentar a arrecadação com taxas e também com criação de novos impostos e mais impostos. Por que isso acontece? Isso acontece porque os governos não fazem a sua parte, que é educação, saúde, segurança e moradia. O governo sabe fazer muito bem gastar e gastar, criar mordomias e se aproveitar principalmente do cargo. E isso é uma constante no nosso país. Então, para o país se desenvolver, nós precisamos convocar os empresários para tomar uma atitude drástica e cobrar responsabilidade dos governantes. Nossos governantes, há muito tempo, só querem criar taxas. Esse governo anuncia desde o primeiro dia uma reforma tributária. E essa reforma tributária chegou e taxou muito mais. Criou muito mais impostos, criou muito mais taxas e as pessoas continuam vivendo na pobreza. Falta atenção humana, falta respeito, falta consideração. Como dizia a minha avó, falta vergonha na cara. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio.
No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O relatório preliminar da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, OEA, apontou ações do crime organizado nas eleições municipais brasileiras deste ano. Os 15 observadores de 9 nacionalidades que estiveram no país incluíram no documento, com 26 páginas, que foram relatadas a eles durante o período em que estiveram no Brasil, ações de grupos criminosos tanto para coagir eleitores e restringir a mobilidade de candidaturas em suas áreas de controle, como a entrada de recursos financeiros do tráfico de drogas nas campanhas eleitorais. A missão também observou a preocupação crescente de vários atores com quem se reuniu para discutir o risco de o crime organizado entrar no âmbito político, afirma o documento. Até agora, nenhum ministro do Supremo tomou qualquer tipo de atitude contra isso. Uma parceria entre as secretarias do Desenvolvimento Sustentável e das cidades está permitindo o reflorestamento urbano de pequenos municípios do Paraná por meio do quê? Dos programas Paraná Mais Verde e Asfalto Novo, Vida Nova. O governo do estado já plantou 123,6 mil mudas de espécies nativas em 67 cidades com até 7 mil habitantes, em localidades como Caveira, região norte, Jardim Olinda, Noroeste e Santa Lúcia Oeste, entre outras cidades. A recuperação ambiental integra o pacote do Asfalto Novo, Vida Nova, programa coordenado pela CICID, que prevê até o ano de 2026 a pavimentação de toda a área urbana e a troca de iluminação por lâmpadas de LED de municípios do estado com até 25 mil moradores. O jovem deputado Alexandre Cury está mais do que empenhado nas coisas do nosso Paraná, pois ele, no ano que se inicia, tem a responsabilidade de comandar a Assembleia Legislativa do Estado. Sabemos que vontade ao jovem, competência e dinamismo não estão faltando. A reportagem deste jornal foi ouvir o deputado Alexandre Cury, que destacou a sua responsabilidade assim. Uma grande responsabilidade, mas um orgulho enorme de ter sido eleito por unanimidade nessa casa, assumir o cargo mais importante desse poder, com muita transparência, com muita inovação, avançando aí em todas as áreas para que nós possamos fazer a Assembleia cada dia mais transparente e a única Assembleia do Brasil que devolve 30% do seu orçamento para o Poder Executivo. E agora é muito trabalho para poder, ao lado desses prefeitos, ajudar a administrar esses municípios e a fazer essa grande parceria que existe entre as cidades do Paraná e o governo do estado. Eu, como deputado municipalista, vou ter um trabalho dobrado aí para atender importantes cidades do Paraná que dependem muito do apoio do governo do estado. Então, um balanço extremamente positivo dessas eleições municipais. Temos ainda Curitiba e Londrina, onde o PSD está trabalhando muito forte com o deputado Thiago Amaral e com o Eduardo Pimentel, aqui na capital do estado do Paraná. E estamos trabalhando muito para vencer as eleições nas duas maiores cidades do Paraná, que é a cidade de Londrina e a cidade de Curitiba. Estamos firmes e fortes para juntos o PSD vencer nessas duas importantes cidades do Paraná.
O Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, será responsável por liderar um teste clínico histórico para a saúde pública mundial. Uma etapa do desenvolvimento de uma vacina contra a hanseníase. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a realização dos testes em humanos. E se a pesquisa obtiver as respostas desejadas, este pode ser o caminho para a população brasileira contar com uma vacina gratuita contra a doença. Candidata a ser a primeira vacina contra a hanseníase, a Lepevax foi desenvolvida pelo ACES de Advent Heart Institute, o Instituto Americano de Pesquisas Biotecnológicas sem fins lucrativos, e com a medida tecnologia de subunidade proteica, a vacina teve testes pré-clínicos promissores contra a bactéria Mycobacterium leprae, causadora desta doença. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que chegou a hora de levar a sério a previsão de gastos públicos no Brasil. Segundo a ministra, o objetivo do governo é fazer uma revisão estrutural, apresentando propostas visando principalmente políticas públicas ineficientes. Sem apresentar mais detalhes, a ministra Tebet afirmou que existem políticas públicas que, se revistas, podem abrir espaço para até 20 bilhões de reais. Política pública ineficiente não é justiça social, é colocar dinheiro do povo em políticas que não chegam e não precisam, disse a ministra. Tebet disse também que existem políticas interditadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como o crescimento do salário mínimo acima da inflação. É muito guará-guará, é muito blá-blá-blá, e o governo não faz a sua parte, só você que faz. Você trabalha, sai, trabalha o dia inteiro, volta para casa, descansa e volta a trabalhar. E você não gasta mais do que você ganha. Infelizmente, o governo gasta mais do que arrecada, e para isso cria novos impostos, aumenta impostos e cria novas taxas. Isso é mais que vergonha, isso é descaso público. O nosso jornal volta após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade.
Associação dos Servidores Públicos do Paraná, SPP, apresenta seus espaços para muito lazer e bem viver. São Mateus do Sul, Antonina, Maringá, Caiobá, Ponta Grossa, Curitiba, Matinhos e Piraquara. Quem usa a SPP sabe dos inúmeros benefícios. Empréstimos com juros baixos, farmácias com preço de custo, agências de viagens e todos sabem, a Associação dos Servidores Públicos do Paraná são beneficiados com descontos especiais. Serviços, produtos, saúde, bem-estar, educação e os destaques para convênios, farmácias, empréstimos, assessoria jurídica, auxílio funeral, academias e muito espaço para festas, aniversários, casamentos, reuniões e confraternizações. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná é isso tudo e sempre com respeito, atenção e muita transparência de sua diretoria. Isso são dedicações especiais para as famílias paranaenses. A SPP com justiça e trabalho. A Secretaria de Estado da Saúde empenhou R$ 4.461.963.460,43 em ações e serviços públicos de saúde no Paraná, de janeiro a agosto deste ano. O valor corresponde a mais de 12% da receita líquida de impostos pelo governo do Estado, que determina um gasto mínimo com ASPS de R$ 4.267.154,110,25 durante todo o ano. Dentre os valores empenhados, 3,3 bilhões já foram liquidados, representando 9,42% do percentual em ASPS. Os números fazem parte do relatório detalhado do segundo quadrimestre deste ano, apresentado pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, na audiência pública realizada pela Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Paraná. Esse empenho de recurso foi um recorde em toda a nossa gestão do mandato do governador Ratinho Júnior, com 12,55% da receita, que perfaz o montante de 4 bilhões. É um empenho nunca antes feito, e isso demonstra o zelo, o cuidado e a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde com o dinheiro público e com o aumento na quantidade do atendimento aos paranaenses, afirmou o secretário. A nova ponte que liga a Ilha dos Valadares ao mercado Newton Abel de Lima, no centro de Paranaguá, no litoral do estado, já traz grandes benefícios para a população. A obra atende o maior bairro da cidade, onde vive mais de 30 mil pessoas que só conseguiam ter acesso ao continente usando uma passarela ou a balsa utilizada para transportar veículos. A nova estrutura, inaugurada em setembro, conta com 294 metros de extensão, permitindo o trânsito de automóveis e veículos de transporte, além de melhorar a mobilidade dos moradores. Também facilita o acesso a serviços de saúde e escolas. A novidade já trouxe mudanças e a expectativa da comunidade é de que também vai fomentar o comércio e o turismo na ilha, que pode receber novos bares, restaurantes e estruturas de hotelaria. A atividade da economia em agosto apresentou alta de 0,2% na comparação com julho, segundo os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central,
Divulgado pelo Banco Central, o IBC-BR é considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto, dos bens e serviços produzidos no país. Na passagem de junho para julho, a economia recuou 0,4%, segundo o IBC-BR, ainda de acordo com o BC, na comparação com agosto de 2023. Os dados mostram que o BC-BR cresceu 3%. No acumulado em 12 meses, o índice apresentou um avanço de 2,5%. No ano, o índice acumula alta de 2,9%. Líder nacional na exportação de carnes, óleos vegetais e fertilizantes, o Paraná chegou a 18,1 bilhões de dólares, vendidos a outros países de janeiro a setembro de 2024. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tabulados pelo IPADES, Instituto Paranense de Desenvolvimento Econômico e Social. Na categoria de carnes e miudezas, por exemplo, o Paraná liderou as vendas nacionais para outros países, com 3,2 bilhões de dólares exportados nos 9 primeiros meses do ano. Os valores representam 18,4% de todas as exportações de carne feitas pelo Brasil. Nos 9 primeiros meses do ano, logo atrás, ficaram Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo. O governo do estado vai investir 30 milhões no Programa Institucional de Pesquisa Universal Básica e Aplicada, com o objetivo de apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Paraná, além de impulsionar a consolidação de redes e núcleos de pesquisa. A chamada pública foi feita pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Fundação Araucária. A chamada pública, anunciada na abertura da Semana Paraná Faz Ciência, prevê a distribuição dos recursos em cotas destinadas às instituições de ciência e tecnologia, que possuem um programa stricto sensu, tanto acadêmicos quanto profissionais em associação ou em rede. Para o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, essa chamada é uma demonstração de que a ciência e a tecnologia no Paraná são valorizadas e são prioridades do governo do estado. Nosso jornal volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, afirmou que o pacote anti-Supremo Tribunal Federal, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, não deve avançar na Câmara. A sinalização, segundo ele, partiu do presidente da Casa, o Arthur Lira. A expectativa é que o mesmo ocorra com a PL da anistia, que ainda aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. E na comissão, governistas afirmam, no entanto, que contam com uma vitória da oposição e que essa já é uma derrota precificada pelo governo. A expectativa é que o texto não avance no plenário. Há uma proposta, no entanto, que já passou pelo Senado e que integra esse conjunto de medidas para atingir o STF e que é vista até por governistas com grandes chances de prosperar. E se trata da PEC
que limita decisões monocráticas individuais de ministros da Corte e que já teve aval da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Agora o espaço para o futebol com José Domingos. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. A seleção brasileira ganhou da fraca seleção peruana por 4-0. Marcador clássico, jogo normal, sem qualquer novidade. Afinal de contas, o Peru é um time fraco e o Brasil se aproveitou disso e ganhou. Mas ficou evidente que a nossa seleção tem que melhorar e melhorar muito. Se quiser pontos positivos na sequência dos jogos e boas campanhas nas competições, a nossa seleção precisa melhorar. Repito, melhorar muito. Alguns jogadores com boas atuações, outros não convencendo totalmente, e evidente que o técnico Dorival Júnior tem que ir amoldando o time para chegar ao ponto ideal. E há tempo para isto. O futebol doméstico. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, nesta quinta-feira, tem um compromisso importante. É um jogo para 6, para 9 pontos. Isto mesmo. É uma decisão para o Atlético Paranaense. O Atlético tem 31 pontos. O Corinthians tem 29 pontos. Se o Corinthians ganhar do Atlético, ultrapassa ao rubro-negro. E o rubro-negro vai para onde? Para a zona de rebaixamento. E entrando nesta zona de risco para sair da mesma, vai ser um desafio, uma dificuldade extraordinária. Então, neste jogo de hoje, o Atlético Paranaense só tem um caminho: vencer, vencer e vencer. E vencer o Corinthians em São Paulo realmente é uma dificuldade. Lá o Corinthians é praticamente imbatível. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Um novo tratamento de combate ao câncer de colo do útero promete reduzir em 40% o número de mortes. A notícia boa vem justamente no Outubro Rosa, mês da campanha de conscientização para a prevenção e também diagnóstico da doença, que atinge o maior número de mulheres na faixa dos 30 anos no Brasil e também no mundo. O novo tratamento, combinar quimioterapia com radioterapia, gerando a quimiopradiação. Pacientes foram acompanhados por 6 semanas de quimioterapia com carboplatina e plaxitácel. Em seguida, foram submetidas à quimioterapia semanal com cisplatina e branquiterapia, conhecida como quimiorradiação. Por 10 anos, mulheres no Brasil, no Reino Unido, México e também na Índia e na Itália foram acompanhadas de resultados da descoberta, que foi publicado na revista científica The Lancet. O estudo foi feito em parceria entre várias instituições científicas, pesquisadores da Universidade do Colégio Clínico de Londres, e na fase 3 mostrou uma redução de 40% no risco de morte pela doença e uma redução de 35% no risco de o câncer voltar em pelo menos 5 anos. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.